Oi pessoal, é a Kátia Moraes, consteladora familiar, e hoje eu vim aqui mostrar para vocês uma lealdade invisível que foi percebida nessa constelação que eu fiz. As lealdades invisíveis acontecem quando a gente, sem querer, acaba seguindo um destino negativo dos nossos ancestrais. Às vezes a gente nem sabe, mas a gente segue por aquele amor cego que a gente tem pela nossa ancestralidade. Então, nessa constelação, a cliente me buscou porque os relacionamentos dela não fluíam. Ela dizia que ela só encontrava homens comprometidos, indisponíveis, homens que traíam, que machucavam, e quando ela encontrava um homem bom, acontecia alguma coisa que ela mesma sabotava a relação. E eu pedi para ela colocar a família e ela fez da seguinte forma: ela fica olhando para os ancestrais, olhando para o passado. Na frente ela tem a mãe, aqui ela tem a avó materna, a avó paterna. Essa é a representação que ela coloca para os homens. Essa pedra representa uma raiva muito grande que ela sente, mas ela não entende bem de onde vem essa raiva e nem porquê. Esse é o pai dela. Aquele lá é o pai da mãe dela, o avô materno, e esse menor é o pai do pai dela, o avô paterno. E aí, eu comecei a conversar com ela e perguntei a história dessas pessoas. E aí ela começou a relatar que a mãe era muito amorosa, ela gostava muito da mãe, mas a mãe era uma pessoa muito sem reação às coisas. Ela diz que tinha muita raiva porque a mãe não reagia aos desmandos do pai. E ela não tinha um bom relacionamento com esse pai. Segundo ela, era um marido ruim, um pai ruim, nunca foi amoroso, e atualmente os pais moram na mesma casa em quartos separados. E a mãe continua aceitando muitas coisas que, segundo ela, são negativas desse pai. E isso faz com que ela tenha muita raiva das atitudes da mãe perante o pai. Mas o movimento da raiva fica aqui perto do pai. Quando eu pergunto sobre a história da avó materna, ela me diz que a avó materna perdeu o marido às vésperas do casamento da mãe dela com o pai. E que a mãe dela tem uma mágoa muito grande desse homem, do pai. E a avó é uma pessoa tristonha e que demonstra também uma certa mágoa do marido que morreu. Mas ela não sabe quase nada sobre esse avô. É uma pessoa que ela tem pouquíssimas informações. Aí eu perguntei sobre os avós paternos. Essa é a avó paterna. Ela disse que a avó paterna se casou com um homem alcoólatra, que traía, que maltratava, que batia, teve muitos filhos e viveu para criar esses filhos. E ela coloca o pai do pai como um homem pequeno. E segundo ela, o pai também não tinha uma boa relação com esse homem. Então, o que a gente observa aqui? Em primeiro lugar, ela não olha para a vida, ela está olhando para o passado e para os movimentos difíceis que houveram na família dela. Ela tem uma fidelidade com as mulheres que sofreram e, ao mesmo tempo, uma raiva pelo fato dessas mulheres terem aceitado esses casamentos e ficado nesses casamentos. Ela tem muita raiva da atitude da mãe perante o pai e muita raiva do pai. E observa-se também que ela tem uma identificação muito grande com o pai e com o avô paterno, que é esse homem que bebia, que traía, que maltratava, que batia. E o outro avô, que morreu, é um homem que provavelmente tem uma história difícil também, porque a mãe tem uma mágoa muito grande e a avó também, mas elas nem falam o que é, não contam o porquê, só tem mágoa e não tocam muito no assunto desse homem. É um excluído na história. E o pai está bastante excluído. Então, ela repete a história das ancestrais dela. Nenhum homem presta.
Quando ela encontra homens, ela busca os indisponíveis para que não funcionem, ou aqueles homens que traem para justificar que para ela também não funciona. Eu sofro como vocês. Ou quando ela encontra um homem que é bom, ela vai e sabota a relação, porque ela não se sente no direito de ter uma vida feliz no amor, já que nenhuma dessas mulheres teve. Ela não aceita os homens, e ela tem raiva dos homens. E isso acontece por quê? Porque ela julga os homens e as mulheres da família dela. Ela não olha para isso tudo aqui com respeito. E qual seria a melhor forma de resolver isso aqui, de liberá-la dessa lealdade invisível? Ela precisa se curvar ao destino desses homens e dessas mulheres. Ela precisa aceitar que a vida chegou até ela através desses relacionamentos difíceis. E ela precisa concordar com isso. Ela não tem como mudar o passado. Mas quando ela aceita e concorda, recebe a vida dessas pessoas e se compromete a fazer algo bom dessa vida, ela consegue sim olhar para a vida, olhar para frente, sentir a força desses ancestrais e se permitir viver melhor, ser feliz, ter um relacionamento amoroso saudável. Aí ela abre o coração para os homens e ela pode atrair um homem bom para a vida dela. Então, gente, as lealdades invisíveis acontecem assim. A gente não percebe, mas a gente está repetindo o lado negativo das histórias familiares, porque a gente não aceita aquela história. E é preciso concordar, respeitar e honrar tudo que passou, tudo que aconteceu lá atrás com os nossos ancestrais e que possibilitou a nossa chegada ao mundo, a nossa vida. Então, esse é o vídeo. Eu gostaria que vocês curtissem, encaminhassem para os amigos, alguém que talvez se sinta num movimento parecido, repetindo alguma coisa dos ancestrais, ou mesmo perceba que a vida não flui. Pode ser uma coisa nessa linha. E a gente pode trabalhar muito bem isso pela constelação familiar. Eu estou à disposição para qualquer esclarecimento. Convido vocês a seguirem o canal, apertarem aí o sininho e compartilhar com os amigos. Eu estou sempre aqui colocando vídeos nessa linha com conteúdos semelhantes. Um grande abraço, fiquem com Deus.